Olá! O governo federal já sabe que não será possível manter a meta de inflação de 6,5% em 2015. O mais recente sinal foi o IPCA de maio, que ficou em 0,74%, quando a previsão era de 0,55%. A inflação acumulada em 12 meses chegou a 8,47%, a maior desde dezembro de 2003, quando registrou 9,3%. O próprio Banco Central reconhece que a dificuldade quando informa que o IPCA deve ficar em 7,9%. O índice de preços ao consumidor ampliado é o indicador oficial do governo para medir a meta inflacionária. Para segurar essa tendência, o que o governo tem feito é aumentar a taxa de juros, o que ajuda a conter a inflação, mas prejudica a economia, que já não anda tão bem das pernas. Como o Brasil pode sair desse impasse? Essa é a única alternativa possível para combater a inflação? Esse é o tema do Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, que hoje conta com a participação dos deputados Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Deputado Hugo Leal, o senhor que é vice-líder do governo, a única arma que o governo tem ainda é aumentar a taxa de juros? A situação que nós encontramos hoje, ela é uma das iniciativas. Não é por acaso que o Copom, pela terceira vez, fez o reajuste, o aumento da taxa de juros para tentar conter o processo inflacionário através da expansão de demanda. É uma fórmula que não é uma fórmula tradicional e estamos buscando outras fórmulas, né? Não só a questão da redução da expansão através do aumento da taxa de juros, mas também fazendo o nosso dever de casa, o chamado ajuste fiscal. Infelizmente, este ano especialmente, 2015, é um ano que vai ser um ano de dificuldades. Já tem sido demonstrado isso, o processo inflacionário ainda apresenta cada vez mais nesta linha. Tem que fazer o dever de casa. Se nós comparássemos aqui, guardadas as proporções, a um paciente, a uma pessoa que esteja doente, a primeira coisa é estancar o sangue, se ele tem algum trauma, alguma coisa. Estancar o sangue, ou seja, dar os primeiros socorros, né? E esse socorro para que estabilizar o paciente, para que a gente possa ter expectativa de aplicar outras medidas. Nesse momento, é uma situação inevitável. O senhor concorda, deputado Mendes Tame? A nossa visão é completamente diferente. Nós achamos que cada ponto a mais, 1% a mais, que o governo sobe na taxa de juros Selic, ele paga 15 bilhões, com B de bola. Portanto, aumentar 2% significa 30 bilhões, é quase o ajuste fiscal inteiro de presente para os rentistas, para aqueles que são os credores do governo. Qual é a alternativa que nós propomos? Diminuir os custos do governo. Sabemos que uma parte é incomprimível, mas há uma grande parte que ainda é comprimível, que dá para diminuir gastos de custeio, gastos de contratação de mão de obra, que podem ser evitados, podem ser postergados, e com isso nós passamos por esta fase extremamente difícil, porque está passando o país decorrente de equívocos na condução da economia pela equipe de plantão. Sim. Pois não, você pode falar, deputado. Não, eu digo o seguinte, é óbvio que esse seria um cenário ideal. Se a gente pudesse fazer, não aumentar a taxa de juros, quer dizer, num momento de maior necessidade, essa implementação, ela é comprovadamente em outros sistemas, não só aqui no nosso, mas que oferta uma situação mais imediata. Por óbvio, o país passou nos últimos 8 anos também por um grande crescimento. As pessoas não têm que saber observar isso, têm que entender essa lógica. Nós vivemos uma pujança e poderíamos ter feito um dever de casa até antecipado. Talvez esse seria o único apontamento que eu faria. Mas nós vivemos uma expansão do crédito, a expansão do acesso, a expansão de classes sociais, então, das classes sociais, a ascensão, a renda. Então isso tem que ser reconhecido, nós não podemos esquecer que o país teve. Agora, nós estamos num momento de ajuste.
E dentro desse ajuste, com todo respeito à linha de raciocínio do deputado Tami, que é uma lógica, eu também milito nessa linha de não pagar mais juros, aumentar a nossa situação com relação frente à questão dos juros, mas é uma situação inevitável. Dentro desse momento, a ampliação da taxa de juros acaba sendo um remédio amargo, mas necessário. Agora, isso está sendo feito também. Ou seja, essa expansão que houve também, alguém vai ter que voltar um pouco atrás. E nessa circunstância, dentro do processo, dentro da economia, dentro da linha econômica, o governo também está fazendo a parte dele. Está reduzindo parte das suas despesas também, está evitando até outros investimentos que já estavam previstos. Então, essa é a lógica. Você não pode também retirar muito dessa atividade econômica, porque senão isso é o momento da estagnação. Não é isso que nós queremos chegar. Pois é, essa era a questão que eu ia colocar para o deputado Mendes Tami. O senhor fala do governo fazer sua parte, do governo cortar. Os investimentos do governo são um motor muito forte para mover a economia, deputado. Fazer cortes muito profundos. Não pode trazer o pior dos mundos, quer dizer, a inflação está alta, não excessivamente alta para um país que já teve 80% ao mês, mas de estancar a economia no momento em que ela já está muito debilitada? Sim, esse risco existe e já está ocorrendo, porque esses aumentos de taxa de juros têm feito um efeito deletério na economia brasileira, que vai indo de mal a pior. Já está indo mal das pernas a nossa economia. Nós estamos assistindo a um equívoco, os resultados de um equívoco. Qual equívoco? O governo estimulou o consumo e não o investimento privado depois de 2008. Como? Permitindo o endividamento das empresas. Nunca as famílias estiveram tão endividadas como hoje. É um grau de endividamento. O que é o endividamento das famílias? É tentar gastar hoje aquilo que vai receber no futuro. Só que para reportar do futuro para o dia de hoje, eu tenho que pagar um preço. Esse preço é a taxa de juros que eu pago aos bancos, que chega a 2% ao mês. Em alguns casos, até muito mais. Por outro lado, eu também tenho, nesse caso de reportar ao momento presente, um outro problema, que é o risco de ficar sem o emprego, o risco que nós estamos assistindo. Nós estamos vendo hoje a economia diminuindo os seus empregos. Por quê? Porque nós tivemos uma desindustrialização precoce. O governo desindustrializou o país. Ele não administrou o câmbio, deixou o câmbio flutuar livremente. Isso prejudicou tremendamente o empresariado nacional, que não pôde, com isso, continuar oferecendo os mesmos produtos. Nós suprimos esse aumento da demanda com importados. Ora, um país que supre a sua demanda com importados está se transformando num imenso Paraguai, num grande entreposto comercial mundial. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma indústria própria, ter uma competitividade própria para poder competir. Sem essa competitividade, nós não temos economia que subsista. Agora, deputado Léo, o senhor concorda com essa análise? Quer dizer, do governo ter sido estimular o consumo, não estimular o desenvolvimento econômico, e agora a gente tem uma conta maior para pagar? Eu discordo assim, não estimular o desenvolvimento econômico. E isso foram dadas oportunidades. A hora que você deu acesso à renda às famílias, por óbvio, você sabia que tem uma expansão também no consumo. Isso era uma questão lógica, isso não precisa de um grande raciocínio para chegar. E essa expansão de consumo, nosso parque industrial estava dentro de um limite. Ele chegou ao limite máximo da sua capacidade e isso, obviamente, abriu outras perspectivas. E não resta dúvida que nessa questão da importação, não é só porque o Brasil não estava preparado, porque seu parque industrial, o parque instalado não tinha condição de atender a demanda. É que a questão da globalização também, e que permeia todo o planeta, ela é uma situação inevitável. Porém,
há sim, e essa sempre foi a preocupação, seja do Ministério da Fazenda anterior como do atual, que está fazendo essas correções, há sim estabelecendo certas restrições a essa atividade, a essa questão da importação. Mas isso também invoca onde? Vai refletir no que o deputado também disse, vai refletir na taxa cambial. Óbvio que a taxa cambial aqui deixou uma taxa flutuante, e óbvio que tem impacto também na nossa balança, mas lembrando bem também que hoje o câmbio um pouco mais reajustado facilita, contribui para o equilíbrio da nossa balança comercial, porque nós somos baseados, basicamente, nossas exportações em commodities, e quando aumenta a taxa cambial, a taxa do dólar, isso também é receita que vem para o país. Então você tem que saber o seguinte, às vezes você vai ter que ter equilíbrio, vai ter que ter sensatez para saber onde é que o país onde vai perder menos. Eu concordo num ponto que, infelizmente, o nosso parque instalado ainda está aquém de um aumento de demanda como já ocorreu e como está previsto. Porém, não está tão afastado, tão distante do que é na realidade mundial. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas nós temos que viver a nossa realidade. Nós não podemos ficar só comparando com o mundo. A gente tem influências das outras economias, mas nós temos que viver a nossa realidade. E esse é um papel que a gente não vai poder perder mais tempo. Esse ano de 2015 é um ano, infelizmente, mesmo que a gente não queira, é um ano de ajuste. Que poderia ter sido feito em 2, 3 anos, agora vai ter que ser feito num pacote dentro desse ano. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Nós já alcançamos, principalmente na renda das famílias, apesar do deputado Tami falar do endividamento, nós já alcançamos um certo patamar que não há como regredir. Agora vai ter que ser esse reajuste. Da mesma forma que o governo busca, nos limites de seus gastos, busca no ajuste fiscal, busca no controle da taxa de juros, as famílias também vão ter que se readequar a essa realidade. Isso aí do macro para o micro, ou seja, de uma situação do ajuste das contas do país, uma situação local, ela é nítida. Né? Nós chegamos aí, onde é que eu vou buscar o meu equilíbrio? Passando a realidade do nosso telespectador, quando ele assumiu mais dívida do que poderia, o que ele vai ter que fazer? Parar, analisar qual é o ganho dele, se é 1.000, 2.000, seja lá qual for, e onde é que vão chegar as suas finanças. A primeira coisa que ele quer resolver é os juros, é resolver o problema do banco, e depois viver a sua atividade, não abrir mão do que ele já conquistou. Eu acho que essa lógica nós não podemos perder de vista. Se nós ficarmos só na linha do que nós estamos passando agora do ano 2015, nós perdemos o que nós avançamos. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já continuando esse debate. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o combate à inflação com os deputados Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, e Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro. Deputado Mendes Tami, o senhor é de um partido que tem a tradição de botar as contas em ordem. Né? Todo governo que o PSDB assume, ele assume, infelizmente, muitas vezes em condições com as contas meio confusas, ele impõe um regime austero e bota as contas em ordem. Como o senhor mesmo falou, o governo do PT dos últimos 12 anos estimulou o consumo, deu acesso ao consumo a uma larga parcela da população, como se falava há 25, 30 anos atrás, os empresários nacionais falando nós queremos ter um mercado interno, né? E se constituiu esse mercado interno. Agora, nós temos que viver sempre nessa dicotomia. Ou a população consegue consumir, melhorar de vida, ou a gente tem as contas controladas, mas uma vida mais dura. Quer dizer, sempre não tem um meio termo entre isso que poderia ser possível, por exemplo, nesse momento? Bom, nós às vezes falamos de uma forma até brincando, nós estamos no caminho da Grécia, querendo dizer o seguinte: a Grécia está ingovernável, porque os gastos que ela tem são maiores do que a receita. Ela não tem a história de
superávit primário ou nominal, déficit, o superávit lá não existe, ela não consegue. Mas se nós formos observar bem, nós estamos até piores que a Grécia. A nossa dívida interna é inacreditavelmente alta. E quando começou isso? Começou nesse período do lulopetismo, quando foram desconhecidas, simplesmente jogadas no lixo as metas de controle fiscal do Estado. Quando o Lula entrou em 2003, gastava entre 70 a 80 bi por ano para pagar todos os funcionários públicos da União. Quanto nós gastamos hoje? 230 bi. É a inflação que aumentou isso? Não. A inflação pode ter passado 70 para 140 no máximo, 100% nesse período. Mas o que nós estamos assistindo é um aumento estúpido, inacreditável, uma coisa avassaladora. Isso torna o país ingovernável. Hoje, nós temos os dados do Ministério da Saúde, portanto, do governo federal, gasta o quê? 100 e poucos bi por ano? É quase esse ajuste fiscal. Ora, nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a condição de vida da população. E isso só é feito com arrecadação. Só que a arrecadação indo para o lugar certo. Não o que nós estamos vendo, uma organização errada, uma gestão equivocada da nossa economia pelo atual governo, chegando a esse ponto de ter que fazer um ajuste. Esse ajuste, aqui o Hugo se referiu tão bem, na verdade está sendo pago por quem? Pelo governo? Não, está sendo pago pelo trabalhador, por aqueles que são os menos aquinhoados pela fortuna. Deputado Hugo Leal, uma das propostas que existem aqui no Congresso, nesse sentido do governo também cortar na própria carne, é a redução de ministérios, é uma proposta que está tramitando, que é reduzir até no máximo 20 ministérios. O que o senhor acha desse tipo? É possível diminuir assim os custos do governo? Eu acho que enquanto discurso é fantástico. Agora, enquanto impacto nas contas, já foi demonstrado isso, é muito pequeno, que gera aí 100, 200 milhões, acho que nem chega a isso, se você reduzir o gasto do Ministério, porque alguém vai continuar fazendo aquela política pública, seja na Secretaria Especial das Mulheres, seja Secretaria da Discriminação Racial. Em si, essa estrutura em si não é a que afeta o mercado. Pode ser como exemplo, sim, positivo, acho que como discurso é bom. Agora, deixa eu discordar completamente do deputado Tami aqui, com todo o respeito que eu tenho a ele, ao conhecimento. Brasil próximo à Grécia é hipótese nenhuma. Não há como você chegar o quadro que a Grécia tem hoje, eu volto de uma viagem recente agora à Europa, o quadro que a Grécia tem hoje, que o quadro que o Brasil tem hoje, pelo amor de Deus. A Grécia hoje, quando você vai ver as divisas, quando você vai ver o fundo, o que ela tem hoje aplicado, é zero. E, além do que, ela está com uma dificuldade até política também desse entendimento e de buscar fazer uma agenda que não interessa ao país. Então, eles estão num conflito muito grande. Aqui não. O Brasil já fez o seu dever de casa com o FMI, já superou uma série de atividades. O Brasil já está num outro patamar, tem reservas que beiram aí 400 bi para poder fazer frente a esses ataques cambiais que possam acontecer. Não estou dizendo que nós estamos numa situação confortável, mas, com todo respeito, nós estamos muito longe da Grécia. Da Grécia na atual conjuntura. Se você observar outros países, a França, Espanha, Inglaterra, só daí do mercado europeu, da comunidade europeia, você vê que eles estão superando. Portugal talvez esteja numa situação um pouco mais delicada, mas mesmo assim estão superando. E não estou dizendo que o Brasil esteja igual a esse país, mas está vencendo etapas. A Grécia, infelizmente, hoje, a discussão ali não é só econômica, quer dizer, a base da economia dela está corroída, porque também não tem um processo industrial forte e também a atividade de turismo também reduziu bastante, que é um foco deles, mas comparar com o Brasil em termos de economia, acho muito difícil, acho que até com todo respeito, é uma linha que é banana com
com pedra, não dá para fazer uma comparação desse tipo. Agora, não resta dúvida que nós estamos fazendo esse ajuste aqui, com todo respeito mais uma vez, esse ajuste não é o trabalhador que está pagando, esse ajuste é um avanço que houve e agora uma adequação. Não foi eliminado o abono, não foi eliminado seguro-desemprego, não foi eliminado pensão, foram feitos colocações, foram feitos ajustes de uma expansão que até então o país estava capacitado a fazer e agora não. Eu dizendo o seguinte, você tinha direito a 6 meses e infelizmente agora não vai poder fazer 6 meses dentro do sistema do seguro-desemprego, vamos fazer no máximo 3 meses, no máximo até 4 meses, dentro de uma lógica do emprego, da empregabilidade até para poder estimular esse mercado. Então, nós temos que ver com certa parcimônia. Eu não quero politizar este tema aqui, porque, com todo respeito, tanto ao Partido dos Trabalhadores, eu estou na vice-liderança do governo, quanto ao conjunto dos partidos que fazem parte do governo, que hoje são 10, quanto à visão que tem o PSDB, que é dentro da sua lógica, né, já teve os seus percalços, já teve o PROE, já teve outras atividades que teve que recuperar na economia também. Respeito, nós estamos numa outra fase. Agora, tratando-se de século XXI, nós estamos pagando por algumas circunstâncias, eu acho que até mesmo do avanço que nós tivemos. Eu acho que nós acreditamos muito, apostamos muito que esse avanço poderia resolver, esse processo econômico poderia resolver. Agora, o país hoje vive uma realidade e que realmente precisa desse ajuste que nós estamos fazendo, precisa de segurar essa circunstância, precisa ter uma taxa de câmbio um pouco mais flexível para poder atender a demanda que eu falei de exportação das commodities. Então, nós temos que viver com dicotomias, nós temos que viver com decisões. E o ministro hoje da Fazenda, discutido, badalado, por bem ou por mal, é uma pessoa que tem uma linha de raciocínio, eu o conheço bem, ele foi secretário de Fazenda no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, tem uma linha lógica muito pragmática e é o que ele vai tentar estabelecer. Para quê? Neste caso, voltando aqui à comparação a um paciente, à medicina, quando você o paciente está com uma situação dessa em choque, você vai ter que usar alguns remédios que infelizmente são amargos para estabilizar e voltar ao crescimento. E já pensando no crescimento, para não ser só notícia ruim, recente agora a presidente anunciou, junto com o ministro do Planejamento, junto com o ministro da Fazenda e outros ministros, a capacidade de fazer novas parcerias para concessões de novos aeroportos, novas rodovias, de áreas de investimento, porque o país não pode parar. Essa preocupação é nítida e está no radar, com certeza, da equipe econômica. Eu gostaria de saber da perspectiva dos senhores, com o aumento da inflação, aumenta também a pressão por reajuste de salários. Natural. E uma das preocupações aí do governo é que haja uma briga por realinhamento de salários, campanhas sucessivas, como a gente já teve no passado, e que isso alimente a inflação. A gente está com o tempo terminando, mas eu queria ouvir a opinião dos dois, deputado Antônio Carlos Meditanga, por favor. O que nós imaginamos é que a inflação é o pior dos impostos, porque ela não é progressiva, ela é regressiva. Quanto mais rico, menos paga a inflação. Quanto mais pobre, mais ele sofre com a inflação. Portanto, nós temos que, em primeiro lugar, enfrentar a inflação. E nesse ponto, não há o que fazer, nós temos que cortar a inflação pela raiz. O que nós estamos assistindo, no entanto, é que o que faltou são os preços administrados. Os preços administrados são aqueles que estão na mão do governo. Por exemplo, energia elétrica. Em alguns estados subiu 60%. É inacreditável. Água, também subindo o preço da água. Em diversas regiões e estados subindo o preço da água. Transportes coletivos também aumentando. E o setor de serviços. Portanto, esses preços administrados que estão fora do controle da economia como um todo, eles estão mais ligados aos governos, eles ainda estão monetariamente amarrados. Portanto, a cada ano eu dou a eles a inflação e os aumentos de salários dos preços, é evidente que vão ser repassados à inflação. Portanto, nós esperamos que, se o governo
não tomar medidas cortando os seus gastos, não investimentos, o seu custeio, não há outra saída. A nosso ver, é a única saída. É proibido gastar, não dá para gastar. Preciso diminuir para que eu possa tomar dinheiro emprestado a uma taxa de juros menor e dessa forma sobrar mais para fazer aquilo que precisa ser feito. Deputado Leão. Rapidamente, é óbvio que essa demanda por reajuste vai ser natural na base do governo. O que tem acontecido e tem discutido por parte do governo federal tem sido tratado de forma setorizada. Cada setor discutido o seu reajuste. Não dá para fazer uma coisa planificada e um reajuste global para todos. E aí categorias, e aí essa discussão ela é inevitável. Mas o governo tem se preparado para esse debate também, sabendo que isso, pelo menos dentro desse ano de 2015, até que não vai ter previsão, apenas um pequeno reajuste, mas a partir de 2016 essa demanda vai ampliar muito e nós temos que estar preparados. Agora, não resta dúvida que a inflação não é uma coisa que nós escolhemos, né? As pessoas não querem, eu quero inflação, ninguém quer inflação, porque exatamente pela lógica do deputado Tami, que está correta, é um tipo de imposto que é injusto para todos, especialmente para os mais pobres. Agora, o país tem sim se preparado, e nesse aspecto, com relação à questão dos preços públicos e dessa discussão. A gente tem feito um trabalho intenso. Agora, infelizmente, além de todo o processo inflacionário, além de toda a questão dos impactos econômicos, nós tivemos no último ano uma seca e um fator climático enorme que afetou tanto a questão da própria água, né, da captação de água, quanto da questão da energia elétrica. Nossa energia elétrica é muito focada nas bacias hidrográficas, na questão das hidrelétricas. E isso, por óbvio, afetou. E tivemos que gerar energia através de um sistema de termoelétricas que é muito mais caro. O que era um setor, um cenário de estabilidade em 2014, final de 2014 para o início de 2015, foi um cenário, infelizmente, negativo. Esses reajustes acabaram acontecendo de forma até infeliz, é difícil a gente fazer o enfrentamento, mas imagino também que está dentro dessa linha dos preços controlados, dentro do limite que o governo pode ir nessa circunstância. Muito obrigada, deputado Hugo Leal. Muito obrigada, deputado Antônio Carlos Mendes Tami. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.